O que fazer ao descobrir uma traição? A primeiríssima coisa, antes de você dizer um A, senta e chora. De verdade, senta e chora. Você está vivendo um luto. É um homem idealizado por você que morreu. É um relacionamento que você acreditou que era para sempre, que acabou. Porque mesmo que vocês continuem juntos, esse relacionamento não será mais o mesmo. É tudo que você criou na sua cabeça de que era para sempre, de que a gente jamais ia se largar, ia se deixar, né? Que essa história aqui ia ser eternamente juntos, morreu, acabou. O que dá para fazer é talvez reconstruir, restaurar, recomeçar com esse mesmo homem. Mas agora senta e chora, vivencia o seu luto. É a primeira coisa. A segunda coisa, não esconda dele que você sabe da traição. Gente, tem mulheres que descobrem a traição e ficam caladas. Descobre a traição e com medo de confrontar o homem, com medo de perder esse marido, fica ali, ó, engolindo, engolindo. De vez em quando ela joga uma indireta, você tá diferente, pra onde você vai, que roupa é essa? Mas ela não diz, eu sei que você tá me traindo. E é importante que você fala, porque em alguma medida o seu corpo vai reclamar você engolir essa dor. Em alguma medida o seu corpo vai dizer, ó, tá ruim aqui. É uma pressão alta, é uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Tem gente que fica muito nervosa, com raiva, o estômago ataca, a pressão sobe. Então olhe para você, não fique tentando ali levar no banho-maria para ver se ele larga essa mulher. Enquanto isso, você está engolindo a sua dor, somatizando isso e o seu corpo adoecendo, além do emocional. Então não esconda. Descobriu, querido? Ó, esse print aqui que eu tirei do seu celular. E aí? Como é que é? Você está realmente me traindo? Como é que a gente vai resolver essa parada? Essa conversa aqui, como é que a gente vai resolver? Você com essa mulher? Entenda? Ale, mas ele é muito violento, então nem esteja mais aí. Se ele é muito violento, saia daí, procure a delegacia da mulher, procure uma rede de apoio e corre. Se é essa questão, nem fique aí. Esse lugar não é para você. Outra coisa que você tem que fazer quando você descobrir a traição, busque ajuda o quanto antes. Gente, quantas mulheres me procuram depois de 5 anos, 6 anos que foram traídas? Foram traídas agora, depois de 10 anos foram traídas de novo e nunca, nesse período de 10 anos, elas nunca procuraram ajuda. Ale, sozinha eu dou conta? Eu dou, mas você tem que estar muito, muito bem para dar conta sozinha. E por que você tem que dar conta sozinha? Então busque ajuda o quanto antes. Isso vai ser um divisor na sua vida, porque muito provavelmente, e aí eu gosto de falar, né? Eu aposto aqui a pontinha do meu dedinho midim, que esse casamento ele não vinha bem antes dessa traição. Que a traição ela foi a gota d'água, mas já vinha vários problemas aqui. Já havia um oceano de problemas. Essa foi só a gota que transbordou. Dificilmente, gente, eu vivia feliz, amando, viajando, beijando na boca, vida financeira boa, um diálogo maravilhoso com meu marido. E aí ele resolveu me trair porque ele não tem o que fazer. Dificilmente. Alguém está insatisfeito nessa relação para entrar uma terceira. Um outro ponto, né, que você deve fazer quando você descobrir a traição é não tomar uma decisão rápida. É tomar uma decisão apenas depois que você tiver convicção do que você quer. Depois que você entender, cara, é esse o caminho que eu tenho que percorrer. E que decisão é essa, né, Lê? É tanto de perdoar como de separar. As duas grandes decisões que uma mulher toma assim que ela descobre a traição. A de separar, e para que ela tome essa decisão, ela vai ter que pensar nela, vai ter que pensar quais são as consequências dessa separação, vai ter que analisar como era esse casamento antes da traição, vai ter que analisar o quanto ela dá conta, ele tendo se arrependido. Porque aí tem um monte de vídeo meu de algumas mulheres falando, né? Então vocês aceitam a traição? Negativo. Para que você tome a decisão de separar, você tem que avaliar também. E aí, ele se arrependeu, ele nunca tinha traído antes, ele sempre foi um bom marido, eu emocionalmente estou bem e dou conta de ficar com ele.
não ele me traindo, mas ele arrependido. Então tudo isso tem que ser avaliado para você tomar a decisão de separar. E a decisão de perdoar também é muito importante, que tudo isso seja avaliado. Perdoar, gente, não é simplesmente engolir a dor. Ah, engoli, não toca no assunto, esqueci, vida que segue, vambora, vambora, aqui ó, tampou essa história, ninguém fala mais nisso, ó, bora lá, ser feliz. Não, perdoar significa fazer acordos, querido, ó, o seu celular, de 2 anos pra cá, vive com senha. Não quero mais essa senha, nós vamos fazer um combinado. Mas, conversa sua com a sua mãe, eu não vou me meter, porque eu acho que você pode ter essa conversa. Esse pode ser um dos acordos. Querido, se você for sair com aquele seu amigo que tem um amante há 10 anos, eu não vou gostar. Então, talvez essa amizade não seja boa. Nós vamos resolver isso também. Fazer uma lista de coisas que você gostaria de mudar no seu casamento para que esse perdão aconteça. Porque se simplesmente ele fala, tô arrependido, você fala, então vem, e continua na mesma história, com os mesmos erros, com os mesmos problemas, vai ter o mesmo resultado. Qual é o mesmo resultado? Novamente uma traição. Então, antes de você tomar essa decisão, né, é importante que você olhe para você. Então, esse é outra coisa que você não deve fazer. Descobrir uma traição rápido. Decide e acabou. Você vai se arrepender muito provavelmente. Uma outra coisa, faça silêncio diante da sua família. Quantas mulheres que descobriram a traição, arrumaram um barraco, chamou pai, mãe, sogra, sogro, cunhado, vizinho, melhor amigo, pastor da igreja, ou então padre, e fez aquele escarcéu, e falou mal dele, e xingou, e aí acabou que ele é safado, e pá. Aí depois você vai lá e fala, gente, eu resolvi continuar com ele, porque você sabe como é que é, né? Ele me pediu perdão, eu amo. Super legal você decidir continuar com ele. Só que aí você se entendeu com ele, mas a sua mãe, o seu pai, seus filhos, sua cunhada, o seu cunhado, a mãe dele, o pai dele, todas essas pessoas aqui ficam ressentidos, né? Com ele e com você também. E aí viram para você, ficam olhando para você e pensam assim, ah, tá aí, ó, fez toda essa palhaçada e tá com ele. Eu me meti, o meu filho ficou com raiva de mim porque eu briguei com ele e agora ela tá lá com ele. Então, cria um mal-estar na família desnecessário. Eu não tô dizendo que você não pode chamar uma cunhada ou uma amiga e conversar, desabafar, não é isso. Eu tô falando sobre isso que algumas mulheres fazem, né? De jogar a merda, né, no ventilador e aí depois querer de alguma maneira juntar. Não dá certo. Silencie diante da sua família. Outra coisa que você deve fazer assim que você descobrir a traição, olhe para você com amor. Sabe? Não é hora de se acusar, não é hora de falar, eu tô muito magra, tô muito velha, tô cheia de rugas, meu cabelo tá branco, eu engordei demais, eu nunca estudei, eu parei de trabalhar, eu deixei de crescer. Não é hora para isso. Agora é hora de você olhar para você com amor, com carinho e pensar, ok, isso aconteceu. Como eu posso fazer para ser melhor para mim mesma? Com amor eu vou me acolher. Esse é o momento. A outra coisa que você deve fazer, né, assim que descobrir a traição, deixar os seus filhos longe dessa história. Mães, por favor, não coloque os seus filhos no meio dessa briga. Uma coisa é o pai e a mãe. Outra coisa é o marido e a mulher. Não é porque o seu marido te traiu que ele deixou de ser pai dos seus filhos. Quantas mulheres, gente, infelizmente por causa da dor, por causa da ferida, colocam os filhos contra o pai e cria uma distância muito grande entre eles. Isso vai gerar problema para os seus filhos e para você também, porque qual é a mãe que quer ver os filhos sofrendo? Então deixe seus filhos longe dessa situação. Uma outra coisa a se fazer é entender que a traição não é o seu fim. Não é o fim da sua família, não é o fim do seu casamento. A traição não é o seu fim.
Pós-traição é possível restaurar o casamento, é possível manter a sua família. Se ele for embora, você e seus filhos continuam sendo uma família. É possível ressignificar essa dor, recomeçar a sua história. Eu mesma, eu fiz uma graduação, eu comecei a dirigir e me tornei servidora pública depois que eu fui traída e me separei. Então a traição, ela não é o seu fim. Uma coisa que você precisa fazer é se olhar no espelho e saber, eu sou importante para mim. Eu entendo que esse casamento é algo que eu acreditei. Eu entendo que esse casamento é importante para mim. Mas antes de ser importante para mim o casamento, eu como esposa, eu sou importante como mulher, como ser humano. Então você precisa fazer isso com você. Porque quando você faz isso com você, você vai entender a importância de buscar ajuda, a importância de não ferir seus filhos por causa da sua dor. Tem mães que falam, vai lá e fica olhando, hein? O que seu pai está fazendo, com quem que ele está saindo, olha o telefone dele. Talvez isso não seja tão bom para você e para os seus filhos. Então o importante é que você entenda que independente do casamento continuar ou não, do marido ter esse arrependimento ou não, você é a pessoa mais importante da sua história. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. E se você achou que agregou algum valor, coloca um likezinho, começa a seguir, se inscreve, na verdade, no canal aqui do YouTube. Me ajuda a alcançar 2.000 mulheres vencendo a dor da traição. Esse é o meu propósito. Eu tenho uma lista com 2.000 nomes de mulheres que venceram a dor da traição em 4 semanas. Se sintam abraçadas por mim e até o próximo vídeo. Cheiro no coração!